Agora, professor, queria te perguntar, cara, o que que faltou pra gente chegar no mata-mata, né? Porque, cara, foi uma primeira fase, assim, que eu vou falar. Foi sensacional, né? Tipo Sim, sim. assim, tá, pro torcedor, tô falando agora como torcedor. Sim, claro. Claro que foi assim, cara, eu chegava na roda, eu falava, meu, não tem, vamos esse Vamos pras ano. cabeças. Porque quando termina a primeira fase, nós já não tava nem pensando em primeiro começou o projeto, o pensamento do torcedor. Tô falando agora como torcedor. O pensamento era o quê? Se manter na série prata tá ótimo, esse é o objetivo e tal, tal, tal. Quando faz a primeira fase ali, os caras já estão pensando, ah, dá pra brigar, Sim. dá pra subir, dá pra, né, pensar, Deus o livre. E aí, quando chega na segunda fase, que aí muitas vezes conversando com algumas pessoas que entendem mais de futsal, Sim. vive mais o futsal, o pessoal fala, cara, a segunda fase é outra situação, Perfeito. primeira fase é uma coisa, segunda fase é outra vida e tal, tal, tal. E eu queria que você explicasse um pouco para nós também, assim, nesse sentido ali na prática ali, o que que mudou, o que que mudou também nas outras equipes, né? Sim, na verdade, nós tivemos uma primeira fase muito boa, né? Uma primeira fase muito consistente, que eu acho que a gente já buscava isso, porque se teve uma experiência, né, de Série Prata em 2021, que foi a primeira Série Prata do Fazenda, que não foi uma experiência muito boa. Então, eu acho que eu sempre falava com os atletas que se existia um fantasma, né? O fantasma daquele ano de 2021 e que nós iríamos apagar esse fantasma. E eu acho que conseguimos, né, demonstrar que com trabalho, com uma equipe profissional, você consegue fazer um bom campeonato e conseguimos o primeiro objetivo nosso, que justamente era a permanência na prata, né? Nós não tínhamos, e isso posso falar para vocês abertamente, nós não tínhamos assim, não, nós vamos chegar em primeiro, em segundo, não, nós tínhamos, Não subia, não tinha essa intenção. não, nós tínhamos, E nós sabíamos disso, nós participamos do planejamento, entendemos qual era a sim, situação, a cidade abraçou e sabia que era um ano para se manter perfeito. na Série Prata. Mas é que assim, a equipe que nós montamos, nós sabíamos que os atletas que estavam no elenco não eram atletas para a gente somente se manter. Nós sabíamos que tínhamos capacidade. Claro que a gente não pode chegar no microfone e falar, olha, não, nós vamos classificar, vamos para o mata-mata, porque as coisas não acontecem tão certinho no futebol, né? A gente teve algumas situações na segunda fase, principalmente existiu, não sei se aquele intervalo que teve entre a primeira e a segunda fase, que teve jogos abertos, e aí a gente ficou com uma janela ali de quase 2 semanas, né? Foi. E aí a gente já tinha feito um planejamento para o próprio Jason, que a gente sabe que é um atleta que já tem, 41 anos, então a gente falou, é um atleta que a gente tem que prestar muita atenção para evitar lesão, para a gente segurar, né? Então e queríamos também dar um pouco mais de rodagem para aqueles atletas que estavam jogando pouco, digamos assim, que não tiveram tanta minutagem. Então a gente fez um planejamento para justamente isso. Então, essa janela a gente ia utilizar para isso. Utilizamos, mas daí no retorno, né, a gente já não teve um bom desempenho. Não dá para dizer nem que a gente jogou mal contra a Missão lá. Sim. Né? No primeiro jogo da segunda fase. A gente sempre fala assim que o emblemático, né? Falei pro Jason que nós voltamos no segundo tempo, tivemos um lance para matar o jogo, não matamos, e a partir dali. E aí a gente começamos a patinar, né? Eu sempre falo assim, não pode ser normal, mas a gente sabe o que acontece, né? Então a gente sempre fala assim, a maior para ilustrar tudo isso, né? A gente fala assim, se tudo fosse bonito, os maiores investimentos da prata hoje estariam no mata-mata. E os maiores investimentos da prata estão fora. Pois é. Né? Nós temos a Foi Pucarana. uma prata meio diferente também, assim. Foi, mas acho Foi, que, né? acho que foi. Foi uma prata típica no momento que a gente vê a Pucarana com uma folha, às vezes, de 90, quase 100 mil reais por mês, Pois com é. tudo, tá fora. Nós vemos com Medianeira, com investimento até num atleta como o Eric, que veio da Liga Nacional, não sei o salário, mas enfim, fora, né? Fora. Então a gente vê essas situações. Paraná Clube, que todo mundo também fala, não, Paraná, Pois é. Paraná também vai chegar fora. Então, assim, são situações do esporte que, eu falo, na segunda fase acabaram acontecendo. Nós tínhamos dentro do grupo uma convicção muito grande que nós classificaríamos. Então a gente chegou naquele jogo contra Itaipulândia aqui sabendo que era um jogo decisivo. E aí, né, nós tivemos primeiro tempo 0-0 muito apertado, tivemos 2 bolas na trave que uma coisa surreal, no meu entender, não entrar, que foi uma bola do Machado do próprio Gonçalves. E aí a gente sempre fala que